ser o técnico efetivo é o Tite. Você que é cria do Flamengo, Djalma, acha que o Tite tem perfil pro Flamengo? Sim, rapidinho antes da gente ir pro break. Plirra, assim, sendo bem simples, assim, esse Flamengo de hoje não vejo, sinceramente, sendo bem claro, não vejo uma diretoria que pense num trabalho a longo prazo, que pense nisso, que pense... Não, é resultado, é ganhar. Pelo que eu vi aí que eles fazem, é ganhar. Se você ganhar, você tem chance de ficar. Se você não ganhar, não tem nenhuma. E ganhando, o Dorival ganhou e não ficou. ganhando pode sair. Então, assim, não vejo um critério. Não vejo se, nós queremos uma equipe jogando dessa forma, vamos contratar esse treinador. Não vejo isso. Não vejo pelos treinadores que foram contratados. Então, assim, o Tite é um excelente treinador, o potencial dele todos nós sabemos. Tem jogadores, né, para executar seu trabalho. No Flamengo não falta, um elenco excelente, mas se é a melhor opção ou não dentro do Flamengo é difícil saber qual é a melhor opção. Até é bom a gente esclarecer, né, porque muita gente vem falando em Tite e a torcida pode estar pensando, já chega quando Tite? Não, calma, galera. É o nome principal agora nos bastidores do Flamengo, é o do Tite, mas assim, não tem nada. O Tite, desde da Copa do Mundo, né, que ele saiu da seleção, ele tirou um período sabático ali, ele planejava trabalhar, né, ele gostaria de trabalhar na Europa, mas ele não recebeu o convite, ele recebeu o convite do mundo árabe, mas a negociação acabou não indo, inclusive, se eu não me engano, era com o próprio time do Jorge Jesus, onde o Jorge Jesus está hoje, né, aí o Al Hilal contrata o Jorge Jesus. Então o Tite não trabalhou desde a Copa do Mundo, ele não pensava em trabalhar no Brasil em 2023, então assim, o movimento que a diretoria do Flamengo fez, na verdade, recentemente, via intermediários perguntando, sondando a situação se o Tite aceitaria voltar a trabalhar no Brasil, porque a cabeça dele estava totalmente voltada para fora pós-Copa do Mundo. E a sinalização foi positiva. Mas assim, só isso por enquanto. Ainda tem... Se o Tite for, de fato, a bola da vez, eles têm que sentar para conversar, têm que negociar termos, enfim. Já teve um sinal verde ali. Mas bom, assim, a gente citar, por exemplo, como no caso do Sampaoli, foi uma escolha do Rodolfo Landim, o presidente, né, a contratação do Sampaoli, tanto no meio do momento de maior pressão, quem bancou o Sampaoli, a permanência, foi o Rodolfo Landim. Enfim, esse movimento agora pelo Tite não é do Landim, ele vem da cúpula do futebol, né? O Landim, pela apuração junto também aqui com o Fred e com a Letícia, a gente soube que assim, o Landim já confidenciou amigos que não era muito fã, não achava que o Tite teria a cara assim, do Flamengo, características, mas assim, por esse movimento ter começado, o que a gente acredita é que a cúpula ali do futebol conseguiu convencer o Landim a fazer esse movimento, que parece ser o natural assim que o São Paulo cair. Cada vez eles veem mais improvável a chance de trabalhar na Europa ou trabalhar fora do Brasil, em outro centro. E o futebol brasileiro vai se apresentando como uma realidade. Agora vai ter que existir um poder de convencimento para que ele assuma esse ano, porque esse ano ele já recusou inúmeras propostas. Só o Corinthians, que é o clube com o qual ele é mais identificado, foi 3 vezes falar com ele. Ele recusou esse ano proposta da seleção do Equador, da Coreia do Sul, e queria ir para a Arábia, ficou frustrado porque não teve proposta da Europa e ele sabia que depois da Copa dificilmente teria. Sondagens do Boca. Do futebol brasileiro. Ele afastou. Ele foi chamado pelo Flamengo quando o Vitor Pereira saiu, foi chamado pelo Corinthians quando saiu o Cuca, foi chamado pelo Botafogo quando saiu o Luiz Castro, foi chamado pelo Atlético Mineiro quando saiu o Cudê. Mais recentemente, Cruzeiro e Bahia também procuraram. Cruzeiro e Bahia não sabia. O Internacional, quando achou que o Mano Menezes fosse para o Corinthians, também procurou. E sempre deu a mesma resposta. Não vou trabalhar esse ano, porque o Tite entende que trabalhar esse ano é levar para o clube que ele assumirá todas as críticas ao trabalho dele na Copa do Mundo. Era a posição dele. O Tite assumiu o Corinthians também no meio do ano, em 2010. Mano Menezes foi para a seleção e ele assumiu o Corinthians, entendendo que era um trabalho de preparação para o ano seguinte, quando foi campeão brasileiro, e depois da América e do mundo. Veloso. Não. O Tite seria o nome hoje?
O Tite seria o nome. O Tite seria um bom nome para o Flamengo para organizar isso tudo. Porque o que vai acontecer com o Flamengo... E ele é bom de ambiente. O que a menina falou no vídeo, o que vai acontecer agora é a desmontagem desse elenco. Ela esqueceu, né? Se o Marcos Ela Braz, esqueceu disso, velho. O Marcos Braz falou que o Gabigol vai embora. O Gabigol vai embora. O Bruno Henrique vai embora. O Everton Ribeiro vai embora. O Felipe Luiz vai parar, ou não sei o que vai acontecer. Quer dizer, vai mudar completamente esse elenco do Flamengo. E você precisa de um treinador que realmente conheça do futebol brasileiro, e o Tite seria o nome indicado para fazer essa reformulação toda. Agora, quem não é indicado é o Marcos Braz, para estar nessa reformulação, né? Agora, se ele já está liberando o Gabigol, que nós vimos aí... Bruno Henrique pode vir para o Palmeiras. Bruno Henrique pode vir para o Palmeiras. Aliás, seria muito bem-vindo. Pro Corinthians também. Ele falar do Gabigol, que o Gabigol vai embora. Com todo esse currículo que nós vimos aí, quem deveria sair é o Marcos Braz. Fala, Maravilha. Agora... O que é estranho é que esse São Paulo, ele vai ser... Ligue! E aí, já ele tá no outro clube. Eu não sei que os caras têm essa coisa por ele, que ele é bom, que ele é ótimo, mas ele não deixa saudade em nenhum lugar. Né? Ele sai sempre odiado, ninguém tem esse relacionamento. Ele sai do Flamengo, ele arruma outro time aqui no Brasil. Tudo, Dê, tem a questão de escolher o comandante. O Flamengo trocou demais de treinadores na gestão do Rodolfo Landim, não consegue segurar ninguém. Teve aquela sombra por muito tempo do Jorge Jesus, que já daqui a pouco pode estar aí no mercado também, né? Não falamos nisso, mas o Jorge Jesus, se for demitido do Al Hilal lá na Arábia, pode ser finalmente o sonho realizado da diretoria de trazê-lo. Então, de repente, fala-se em Tite, pensando em opções, mas o Jorge Jesus é um nome que nunca sai da pauta flamenguista. Nunca sai da pauta, mas pode me corrigir se eu estiver errado. Acho que do mundo da Turquia houve uma possibilidade de volta para o Flamengo, ele não se manifestou, ele não mostrou nenhum interesse em voltar para o Flamengo. E aí ele acabou indo para a Arábia. Então, assim, o torcedor tem esse carinho, obviamente, e até merecido, por parte do Jorge Jesus pelas conquistas com o Flamengo, mas estamos falando de um treinador que a gente está mostrando na imagem, o Tite, um treinador que dispensa qualquer comentário. Seria também uma ótima contratação para o Flamengo. Veremos qual vai ser o caminho adotado da diretoria, que não pode errar mais, né? Esse ano foi perdido praticamente para os padrões do Flamengo, deixou a desejar em vários aspectos, não é? Muitas correções devem ser feitas. Agora, Mauro, a notícia que saiu hoje, né? E eu te pergunto, é que o Tite é o primeiro nome. Assim, é bom até deixar claro. Semana passada começaram a falar do Tite, não teve negociação com o Tite ainda, até quem traz hoje a matéria é o site GE, e está lá muito claro na matéria que ele não foi procurado. O que o Flamengo fez, segundo os colegas do GE, foi por intermédio de algumas pessoas aí que transitam no mercado, sondar o Tite. Sondar o quê? O Tite quer voltar a trabalhar no Brasil? Ele queria trabalhar lá fora, pelo menos é o que se comentava depois do Mundial, lá do Catar. Não, ele topa trabalhar. Mais ou menos quanto ele quer ganhar. É isso, mais ou menos. Para você, a partir daí, abrir uma negociação. Essas coisas, quando são vazadas num dia como o de hoje, isso é muito óbvio, né? Porque você tem um técnico, aparentemente, de saída, tudo indica, né? De saída, e você solta uma nova informação, mesmo que seja embrionária, e ela para que tenha uma outra pauta que não o fracasso do time. Isso é muito antigo. Uma vez o Flamengo perdeu de 4-1 para o Corinthians, e foi eliminado do Brasileiro em 1984. No dia seguinte, a manchete do jornal o Globo era Falcão vem aí. O Jornal do Esporte também. E o Falcão nunca jogou no Flamengo. Então é assim. Então hoje não tem nada... Não tem ainda. Concreto de Tite no Flamengo. Não tem conversa, não tem nada. O Flamengo sondou para saber se ele quer trabalhar. E a informação que os colegas trouxeram lá no site GE foi que ele quer trabalhar no Brasil, ou seja, a ideia de trabalhar lá fora talvez tenha ficado de lado. Mas só a partir do ano que vem. Não, aí que está a questão. Aí eles vão ter que conversar com o cara e ver o que fazer. Eu acho o seguinte, se quer contratar o Tite, eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro ainda, tá? Ele não foi bem na Copa do Mundo, nessa nem na outra. Ficou aquém. Mas acho que ele é capaz, sim, e ele é um perfil que poderia dar certo, porque é um cara conciliador também, que tem bons recursos como técnico. É bom, não é retranqueiro. É retranqueiro, não acho que seja retranqueiro. Ele monta o time dele pela defesa. Mas os times dele jogam, atacam, criam situações, tem posse de bola, tem diversidade de jogo. Eu vejo o Tite dessa maneira, é a minha opinião. E gosto do trabalho dele. E acho que ele é um cara sério. Tem aquele papo meio chato, professoral, titez, é bem mal aquilo, mas o cara não é perfeito também, né? Alguma coisa podia não ser tão eficiente, tão boa assim. Mas eu acho o seguinte, se é para trazer o Tite, é para chegar e falar, é para assumir agora. Em outubro, novembro, 2 meses inteiros, mas um pedacinho desse mês, não quero, então vai para outro. Eu acho que ele vai para outro. Vai para outro, porque tem que começar agora. Primeiro tem que buscar a vaga da Libertadores.
Tem isso. O Flamengo pode estar fora da Isso. Libertadores no ano que vem. Não é difícil. O Flamengo está a 4 pontos do vice-líder. Está em 7º, mas está todo mundo embolado. São 14 jogos ainda. 14 jogos ainda. Então dá tranquilamente para buscar. Mas tem que ter um mínimo de organização. E aí você começa agora, aquela coisa. Quando chegar no final do ano, talvez o Tite não quisesse. No caso, vamos aqui especular, né, em cima de uma possibilidade. Não. Mas aí eu que mandei os jogadores embora. Não, o clube já tem que assumir. Ó. O Felipe Luiz nós não vamos renovar, o Rodrigo Caio nós não vamos renovar. Entendeu? O Everton Ribeiro, quer ou não? Vai ou não vai? Define logo o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Para não deixar em cima do técnico que chegou também uma responsabilidade que não é dele, de fazer uma limpa eventual em parte do elenco. Mas ele já chegaria, começaria a trabalhar, já entendendo como as coisas funcionam. Se ele coloca o time na Libertadores, termina bem colocado, já ganha a torcida, vai de férias, todo mundo, não, o Tite é bom, é legal, entendeu o Flamengo, aquele papo furado todo de sempre, né? Que o pessoal vai ficar falando. E aí já começa o ano com um planejamento mais concreto, tira as férias dele, está bem descansado, né? Está indo quase um ano sabático praticamente. Mas eu acho que teria que ser de imediato. Eu acho que ele já chegou à conclusão que é hora de voltar. Acho que se surgir... Agora, ele voltaria agora. Eu acho que, nesse momento, eu acho que ele chegou à conclusão que é hora de voltar. Do Flamengo, se chegar uma proposta, alguma coisa mais palpável, uma coisa mais concreta, eu acho que o professor Tite aceita. É isso que eu acho. Mas a informação é pelo que você conhece dele? Pelo que eu conheço dele. Eu acho que se chegar alguma coisa concreta, não é o Zezinho falar sobre... Não é isso. Alguma coisa concreta com o Flamengo. Eu acho que se chegar alguma coisa real para ele, que seja boa para ele, enfim, para o Flamengo, ele topa. Porque eu acho que nesse momento eu sinto que ele entende que é o momento de voltar. E voltar para o Flamengo. Não, e é o momento de voltar para um clube que tem dinheiro, né, Wander? Ele vai poder fazer um trabalho... Claro, ele não vai para qualquer um, mas não é só ter dinheiro, é o Flamengo. Se fosse, faz no São Paulo, por exemplo, com grife, Corinthians eu acho que talvez ele pensasse um pouco, não sei se é muito bom voltar para onde você passou, e não importa, mas a relação com o Corinthians é muito forte. Palmeiras, sabe, uma grife importante, nesse momento, eu acho que se for uma coisa real, ele pode parar mesmo para pensar em voltar. Galera, outro assunto importante, eu ontem coloquei nas minhas redes sociais um post da Rádio Manchete do Rio de Janeiro, emissora que eu tenho narrado lá os jogos, a matéria do companheiro Wilson Pimentel, detalhando a comissão técnica que Tite quer levar para o Flamengo. Tite não está acertado com o Flamengo, mas o staff do treinador está conversando com o Flamengo. Sim, Jorge Sampaoli não vai ficar. Estão acertando detalhes da multa, como será feito o pagamento, né? E ele vai embora. O Flamengo terá um outro treinador no sábado contra o Bahia. Pode ser o Mário Jorge, do Sub-20, que é o mais provável. Ou então, até mesmo, quem sabe, o próprio Tite, o que é mais difícil nesse momento. Está muito em cima. Mas existem conversas entre Tite e Flamengo. E o Tite fez algumas exigências ao Flamengo que está propenso a aceitá-las. E entre elas, algo muito comum no futebol, ele quer levar toda a sua comissão técnica. A comissão técnica que esteve com ele nos últimos anos, trabalhando na seleção brasileira, que esteve com ele muitos anos no Corinthians, o Matheus Bach, que é filho dele, o Kleber Xavier, que é o seu auxiliar, os analistas de desempenho, o Fábio Maceredian, que é preparador físico, uma comissão técnica gabaritada. Então, eles estão conversando, sim. O Flamengo tenta o Tite. Há uma ideia de que assuma agora, para já iniciar o trabalho e tentar a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo está fora. Muita gente falando, ainda dá para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é praticamente impossível, porque são 11 pontos de diferença. Mas a meta do Flamengo nesse momento é buscar a vaga na Libertadores da América. O Flamengo é o 7º colocado. Então a diretoria quer que Tite comece a trabalhar logo, caso seja contratado. O treinador almeja
começar o trabalho em janeiro, mas as partes estão conversando e pode ser sim que Tite venha a ser técnico do Flamengo. O Tite, ele se destaca. Ele é um grande profissional, né? O Tite, ele vem de um desgaste de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, onde ele realmente não foi bem. Fez escolhas equivocadas e persistiu nelas na Copa do Mundo do Catar no ano passado. Então o Tite tem esse desgaste de ter dirigido a seleção brasileira e, de fato, não foi bem. Embora tenha feito uma grande eliminatória, mas na hora da verdade a seleção brasileira do Tite não emplacou. Perdeu a Copa América para a Argentina no Maracanã em 2021, o que fez com que o time do Messi ganhasse confiança e viesse a ganhar a Copa do Mundo. Nas 2 últimas Copas do Mundo parou nas quartas de final contra Bélgica e Croácia, que são grandes seleções, mas o Brasil tem muito mais tradição e muito mais possibilidades, né? Embora nas 2 tenha até conseguido fazer bons jogos e até ter tido a chance de se classificar, mas não classificou. E aí o que fica é o resultado. Mas não dá para desprezar o currículo do Tite. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Ele ganhou tudo no Corinthians. Tudo o que você possa imaginar. Ele só não ganhou a Sul-Americana no Corinthians porque ele não disputou a Sul-Americana no Corinthians. Mas o resto ele ganhou tudo. E ele ganhou a Sul-Americana com o Internacional de Porto Alegre. Ele é um grande treinador. Claro que ele tem o estilo de jogo dele, que muitas vezes não agrada, mas uma coisa é certa: os times do Tite, eles são competitivos, eles são aguerridos. Eu nunca vi um time do Tite sem estar bem armado em campo e com preguiça, sem postura. Ele motiva muito bem o seu time. Ele é um gestor de vestiário, principalmente em clubes, muito bom. E, obviamente, que mediante a tudo o que vem acontecendo no Flamengo neste ano de 2023, o Tite irá trabalhar com um elenco diferente no ano que vem. Ainda terá muitos jogadores desta geração, mas muitos não estarão mais. Podem até alguns deles ir para a comissão técnica. Se atentaram para isso? Felipe Luiz, por exemplo, é um cara que tem um relacionamento excelente com o Tite. Seria uma experiência riquíssima para o Felipe Luiz, por exemplo, estar na comissão técnica do Tite para iniciar a sua trajetória como treinador de futebol. Ele está se preparando para isso. O Felipe pode encerrar a carreira esse ano. Everton Ribeiro, que o Tite é fã, levou para a Copa do Mundo, tem a sua renovação de contrato indefinida. Gabigol e Tite, está claro que o Tite não é um grande fã do Gabigol, mas reconhece a qualidade dele, obviamente. E aí, eles vão trabalhar juntos, caso o Gabriel fique, que eu acredito que ele vai ficar, porque não há propostas para ele sair do Flamengo. Bruno Henrique, muito assediado, mas a tendência é que ele permaneça no Flamengo, pela identificação que ele tem com o clube, pela vontade do jogador que quer ficar no Flamengo, e também porque o Flamengo fará uma boa proposta para ele diante da concorrência que surgiu. Então o Tite não terá, por exemplo, Davi Luiz não deve permanecer, Felipe Luiz é provável que não fique, Rodrigo Caio é provável que não fique, né? O Pablo é um jogador que, se aparecer uma situação de negociação, ele deve sair. O Flamengo terá algumas peças diferentes e, obviamente, contratações que virão, né, para o Flamengo na próxima temporada. Então, vamos aguardar, mas a possibilidade do Tite ser o treinador do Flamengo é grande e, sinceramente, eu acho que é um grande nome. O fato da torcida já ficar criticando antes de chegar, na minha avaliação, não ajuda em nada. A grande verdade é que a torcida do Flamengo só aceita um nome, que é Jorge Jesus, que é o ídolo da nação rubro-negra. Tirando o Jorge Jesus, ou o Dorival,
O Dorival é um nome que também, por ter ganho Libertadores e Copa do Brasil. Tirando o Jorge Jesus e Dorival, eu acho que nesse momento qualquer outro treinador que viesse para o Flamengo seria cobrado, seria criticado antes de iniciar o trabalho. É importante dar início a um trabalho. E o Tite é um treinador melhor do que o Jorge Sampaoli, melhor do que o Vitor Pereira, melhor do que o Domi, melhor do que o Paulo Souza, melhor do que o Rogério Ceni e melhor do que o Renato Gaúcho, se você pegar o histórico dele todo. Então é um grande treinador e é um grande nome para o Flamengo. Agora, vamos ver se vai dar certo. Essa é a minha opinião. E aí, concorda comigo?